Talvez os arcanos maiores a gente até tenha mostrado mais cartas. Acho que a gente mostrou bem pouco, foram os menores, né? Então, aqui nos menores, aqui a coisa muda um pouquinho em relação ao HKT, certo? Porque enquanto no HKT você tem as cores das 4 escalas dos menores, aqui colocar cores das escalas nos arcanos menores ia dar confusão. Então a gente optou pelo trabalho com o Lamen. Então as cores das bordas refletem as cores das posições dos arcanos menores no Lamen. Então, por exemplo, quando você tem o 2, o 3 e o 4 de espadas, eles representam os 3 decanatos de Ares. Então, eles vão seguir a cor vermelha. Certo? Então, se você coloca, você consegue montar o Lamen central com os arcanos maiores, e se você bota os 36 menores, 40 menores menos os ases, você consegue montar todos os 36 decanatos. Tá? Então, aqui, cada... Tem um pouco de cores ainda, né? Que é uma tem, coisa nas que próprias cartas. É óbvio, mas a hora que eu estava fazendo o livro, cara, foi um negócio que me bateu muito. Por exemplo, quando você colocar essa carta perto do rei, se sair ela e o imperador, por exemplo, a tirada dela ela tende a fazer uma coisa muito mais forte. Né? Então você vai ver que o vermelho chama atenção. Ou o julgamento, ou a própria torre, né? Você tem a sinergia pelas cores, né? Vermelhos. Então dá para fazer uma sinergia pelas cores. E conversa muito entre si. Então, por exemplo, você vê que aqui essa torre é a própria torre da torre. Da carta da torre. E no 4 de bastões, como esses caras saíram para dançar, para dar uma relaxada, eles não se fuderam quando a torre destruiu. Então a gente colocou muito desse joguinho de usar elementos dos maiores dentro dos menores. Aí aqui já os 5 de espada, os 5 de bastões. Então aqui eu tenho 5, que já puxou para o amarelo, 5, 6 e 7 de bastões. Deixar um pouquinho mais aqui que passou rápido. 8, 9 e 10 seguindo a sequência do Lamen. E aí que eu tenho o rei. Aí vem a coisa interessante, que é a questão da corte no Hermetic Visions. Para quem tem, depois for pegar as ilustrações do Lamen grande, e o Marcelo menciona muito isso, a questão na astrologia hermética, você tem, entre aspas, 24 signos e não 12. Você tem os signos intermediários. Quando eu fiz o Lamen, para mostrar o arco com os signos intermediários, em vez de blocar as escalas de cores, eu fiz um gradiente. Então, é um gradiente em círculo que vai passando de uma cor para outra. Quando eu cheguei aqui e eu olhei, eu falei, cara, eu podia reproduzir esse gradiente nessas cartas. Então, se você observar a moldura da corte no Hermetic Vision, na verdade, aqui você tem o azul de um lado com o verdinho do outro. Aí você tem aqui um azul para um azul, viajando, um vermelho para o magenta. Aí aqui o amarelo para o laranja. E quando você posiciona essas cartas na posição correta da corte no Lamen, você vai ver que esses gradientes fecham todo o sentido. A exceção a essa regra são as princesas e os ases. Porque lembrando, os ases Keter, brancos, e as princesas têm uma representação em Malkuth. No HKT, você vai ver que eu diferenciei as princesas além das cores, mas lá, lembrando que escalas diferentes, mas você tem a relação de qual estação do ano representa aquela princesa. Aqui eu usei a mesma sequência, a estação do ano, mas eu representei cada uma em uma das 4 cores de Malkuth, da Séfira. Então aqui a gente tem o verde oliva para fogo, aqui seguindo a mesma lógica, né? As de taças, 2 de taças, 3, o 4 de taças, 5, 6 de taças, o 7 de taças, o 8, o 9, o 10. Esse 9 é uma das minhas cartas favoritas, cara. Esse desenho do Templário é maravilhoso. É inspirado no Indiana Jones. Indiana Jones, é isso que eu ia falar. Protegido cálice, né? Aqui, mais uma vez, aqui os gradientes, as nuances de gradação de cor. O mais legal é que eu fiz essas gradientes sem avisar o Marcelo. Aí eu só mostrei as prévias para ele, aí ele foi montar não sei o que, ele falou, cara, você botou uns gradientes? Aí eu falei, botei, cara, ficou do caralho essa porra.
esse príncipe Tem uma de taças. sacadinha nos reis e nas rainhas que eles sempre formam um parzinho. Então, o rei está sempre virado para a rainha. Então, eles estão sempre conversando. E ele foi montado de um jeito que, se você colocar os 4 reis de um lado e com o imperador no meio, parece que eles estão fazendo uma sala de reuniões. As 4 rainhas com a imperatriz no meio, parece que as mulheres estão fazendo uma reunião também. O Grola teve um puta trampo para acertar. Se vocês vão ver essa imagem que está no fundo, elas vão se encaixar nas rainhas. Aí aqui a gente tem o rei de taça. Peraí, eu tô voltando, cara. Peraí. Aqui a princesa de taças, né? No verdinho também relacionado a Malkuth. Aí aqui a gente tem os ases, o as de espadas, né? Aí aqui 2, 3 e 4 no verde. Lembrando que a própria ilustração, o Marcelo já tinha pedido para o Douglas fazer seguindo as nuances do lamen. Então você vê que parece, mas parece que não tem diferença nenhuma, tal da borda, mas a borda foi adicionada depois. É que a própria ilustração também foi desenhada para bater com a cor do lame, para remeter àquela cor. Tá? A gente fica